Já entrou? Alô? Estamos ao vivo! E tá entrando um monte de gente. Oi, pessoal! Tudo bem? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Aqui já vou conectar. Isso aí. Para bater esse papo, para conversar com vocês, né? Para conversar com a Pri. Especialmente sobre... Hoje o papo vai ser sobre... Oi, Pri! Olá! Então, deixa eu fazer uma introdução aqui, né? Agradecer, então, primeiramente a Priscila Gomes por aceitar essa conversa com a gente, né? Dizer que esse projeto é para movimentar um pouco as nossas redes ali, né? Para trazer um pouco de conteúdo nesse momento que a gente está em quarentena, em isolamento social, né? Para a galera também que está fora da sala de aula, forçadamente, né? Assim como eu. E para a galera que no ano passado ou nos outros anos também não teve essa oportunidade de saber como é que funciona as outras áreas especificamente da comunicação, né? Então eu convidei a Pri para a gente começar essa nossa série de bate-papo, né? Conheço a Priscila há mais de 10 anos, a gente trabalhou junto numa instituição lá na Pequena Casa da Criança. Foi bem legal o nosso projeto, a gente se conheceu lá e a gente vai bater um papo sobre o que é ser relações públicas, como que funciona, né? Como que faz para ser relações públicas, quais são as características, enfim, uma série de coisas que podem ser legais para ajudar vocês que estão aí do outro lado a entender como é que é um profissional relações públicas, de repente a perceber qual é a diferença das outras categorias, das outras áreas, dos outros setores da comunicação e, enfim, vamos iniciar esse bate-papo, querendo agradecer mais uma vez a Pri por aceitar o desafio, que eu acho que ela gosta também de falar sobre a sua profissão, é uma coisa que ela ama fazer. E é isso aí, Pri. Seja bem-vinda, muito obrigado, viu? Gratidão, gratidão. Então, meu nome é Priscila, eu sou Relações Públicas e não tem nenhum lugar que eu vá que eu não diga que eu sou RP. Mas tu não é jornalista? Relações Públicas. Mas tu não é publicitária? Relações Públicas. Eu sou Relações Públicas. E toda vez que eu conheço um colega de profissão que diz que é Relações Públicas, eu digo, ai, que lindo! Tu diz que tu é RP, tu não diz que tu é cerimonialista, tu não diz que tu é marqueteiro, você diz que é Relações Públicas. Eu sou a legítima RP de carteirinha. Pago conselho, sou inscrita, né? Eu entrei na faculdade em 2001, me formei em 2005. Esse ano eu estou completando 15 anos de formada, no dia 6 de agosto de 2020. Tá? Eu acabei me especializando na minha vida profissional, no cotidiano, no terceiro setor, e depois a gente vai conversando um pouquinho mais e eu digo como é que eu cheguei lá. É importante a gente já deixar de cara bem claro, né? O que é o RP, né? O que o RP faz, quais são as atribuições, qual é a área de atuação, né? E depois a gente pode até dizer por que a gente se confunde algumas vezes com jornalista, com publicitário, Priscila? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é a diferença entre publicidade e propaganda. Quando tu Uhum. passa a entender a diferença de publicidade e propaganda, tu passa a entender melhor o que um profissional de relações públicas está habilitado a conduzir no contexto da comunicação organizacional, que é uma palavra que acompanha a profissão e que nos contextualiza no âmbito das organizações como um todo. Além disso, a expressão relações públicas, ela é facilmente confundida com relações públicas. Já ouvi essa Tem aí que também. ralar, tem que ralar. Enfim, o corretor automático no WhatsApp está sempre, quando eu boto assim, o que você é aí no seu trabalho? Ah, eu sou relações públicas aqui. Relações públicas. E eu penso assim, mas não é que é verdade? Enfim, a publicidade, Thiago, a gente sabe para quem é da área, mas para quem não é, está entrando aqui agora, ela é uma técnica de comunicação em massa.
Então, a publicidade, ela pensa no todo. E hoje a gente vê, na atualidade, se falando um pouquinho mais de comunicação dirigida, que é um termo mais antigo, mas que se adequa a esse entendimento, porque relações públicas é relacionamento com os Uhum. públicos e temos muitos públicos. E este profissional, ele tem um olhar que vai auxiliar a organização a se relacionar com estes públicos. E por que a gente Uhum. fala dessa diferença de publicidade e propaganda? Porque na publicidade você quer vender, você quer uma comunicação de massa, ao passo que a propaganda significa a conceituação, que é mais filosófica, mais política, né? Uhum. Geralmente a propaganda está associada a uma crença, a uma religião, a uma Uma causa filosofia. social, né? E o RP ele tem de estar preparado para criar conceitos no sentido de propaganda mesmo, não que Uhum. ele não utilize da ferramenta de publicidade, mas isso num âmbito aonde ele pode e deve estar orientado a trabalhar com as ferramentas da comunicação, que é o jornalista, o publicitário, que vai exercer na sua capacitação técnica o layout, a redação, e o RP ele vai trazer o briefing perfeito, né? Que Uhum. é um briefing profissional, que vai orientar esse profissional da área de publicidade a criar a peça gráfica que vai Uhum. compor uma campanha. Uma campanha de publicidade, ela é pautada nas mídias impressas ou eletrônicas, mas de uma forma gráfica. Uma campanha de relações públicas, ela é diferente, ela tem a parte gráfica, mas ela vai ser pautada em mais ferramentas, que vai envolver Sim. assessoria de imprensa, que os nossos colegas jornalistas, bem na verdade, eles são os pais das relações públicas, porque lá atrás o Ivili, um jornalista, que estava com uma grande dificuldade de vender jornais, né? Crise, ele disse assim: que sacada, hein? Quem sabe eu mudo um pouquinho esse anúncio publicitário e começo a fazer matéria paga. Que beleza, hein? Sim. Notícia que tem cara de notícia, mas é publicidade. E É. ali começa esse trabalhinho de RP que ele faz com a indústria Rockefeller em função das greves. Ele começa a mostrar que o Rockefeller, na realidade, é um cara muito bom. Qual é a dica que ele dá para o Rockefeller? Ele faz um velhinho encher os bolsos de moedinha e quando ele vai para a missa, ele é generoso, ele já sai distribuindo aquelas moedinhas, vai trabalhando imagem Sim. institucional. Ele, para alguns profissionais da área, não é considerado o pai das relações públicas, porque ele cria um sistema de propaganda e comunicação unilateral. A empresa é a boa, ele não escuta os públicos, ele só diz para os públicos e Uhum. manipula. Mas isso é relações públicas, como a gente vai ver depois que RP também tem a ferramenta do lobby. Né? Sim, e Mas talvez seja, tá. seja até mais importante, né, Pri? A gente saber se relacionar com aquilo que a gente está querendo comunicar, né? Não só o público que vai receber a mensagem, né? O meio, né? O meio que vai transmitir a mensagem. Exatamente. Exatamente. RP foi muito mal visto durante um período, as empresas tinham medo de dizer que tinha um departamento de relações públicas, justamente por essa ideia equivocada, que, claro, tanto na publicidade, qualquer profissão, né, Tiago, na área de comunicação, jornalistas mesmo são muito atacados, agora, muito em função do que está Principalmente, né? acontecendo, como se a gente fosse detentor da informação e a manipulasse. Mas a gente é, na realidade, um produto do meio. E aí cabe a cada profissional, com a sua ética particular, saber conduzir moralmente as suas questões no seu ambiente de trabalho e na sua atividade profissional. Bem, Uhum. esse cara aí, o Ivili, ele queria vender jornal, ele queria garantir o pãozinho quente dele, então ele manipulava informação e fazia com que notícias que eram publicidade dessem essa ideia de todo.
Vem o Eduardo Barnes, e ele é o primeiro professor de RP, e ele começa a criar um pensamento de relações públicas, também com formação em jornalismo, que eu escuto o público e eu troco com ele. E trocando com ele, eu construo um laço de comunicação. E aí ele começa a criar as campanhas de relações públicas, ele conceitua todo o processo de RP, que no Brasil já, isso tudo é século XX, por conta de greves, de crise, queda da bolsa, essas coisas todas. No Brasil, em 1917, aí já era Getúlio Vargas e tudo mais, começa timidamente as ações aqui, a profissão ganha corpo, principalmente nessa negociação trabalhista, com as chegadas das multinacionais para o nosso país. RP, então, vai ganhando corpo, vai ganhando notoriedade no ambiente corporativo organizacional para mediar essas relações, porque se entende que esse profissional, por conta desse histórico norte-americano, ele pode melhor conduzir a gestão da comunicação organizacional com o público funcionário. Uhum. Tem muito isso é RP com uma das coisas que eu ia te perguntar. Você falou que o Relações Públicas se interage com vários públicos. Quais são esses públicos, assim? Conceitua um pouquinho para nós, assim. Um RP, quando inicia um trabalho numa organização, ele tem que fazer um mapeamento de público. Uhum. Então, ele vai identificar o público interno, externo e misto. Esses são os públicos âncoras, aonde a gente vai identificar. Digamos, público interno, funcionário. Vamos desdobrar ele. E aí não importa qual a área desse funcionário, né, Pri? Que pode ser alguém da faxina, um diretor, pode ser qualquer pessoa que seja colaborador. Criar um perfil. Exatamente, tu vai identificar. Que linguagem tu tende a utilizar para um cartaz no mural da organização ou na intranet, que é uma ferramenta de relações públicas, adequado para a linguagem do colaborador serviços gerais, do colaborador TI, do colaborador financeiro. O publicitário, ele vai criar a peça, mas quem vai dar o diagnóstico desse briefing é o profissional de relações públicas. Num sistema perfeitinho do mundo, como diria um amigo meu, bala de goma. Porque a verdade é que as organizações não querem pagar esses profissionais. Então, geralmente, os setores de comunicação, eles estão capenga. Ou ele tem lá um jornalista solito, ou ele tem um publicitário solito, ou ele tem um RP. E aí eu tento puxar a brasa para o meu assado, porque o RP, ele consegue ter uma visão que, por muitos anos, o jornalista, ele tinha o contato organizacional para gerir uma redação e um veículo de comunicação. Era isso que ele sabia de organizações, saindo da faculdade. O publicitário para criar peças e fazer atendimento, mídia, produção. E o RP não, ele tem cadeiras de administração de empresas. A gente tem que ler Kotler, a gente tem que saber o que é um sistema financeiro, porque tu não pode fazer diagnóstico organizacional sem entender como funciona uma organização. Então, quando tu vai fazer o mapeamento de público dessa organização, tu já tem noções do que é um administrativo, do que é um setor de compras, e aí tu consegue perfilar o indivíduo. Porque o bacana do RP é esse lado meio psicólogo organizacional, aonde ele vai traçar perfis que vai identificar até as características do proprietário, quando uma gestão é familiar, por exemplo. Sim. O RP, ele é preparado academicamente para poder saber a diferença de uma empresa familiar para uma empresa que não é familiar. Então, o público interno, ele vai ter lá uma gama de características e tipos, porque as pessoas são diferentes. Digamos que o RP, ele tem um olhar tão treinado para identificar esse público, que ele vai lá no detalhe. Serviços gerais, todos que são mulheres, é de um tipo. Serviços gerais, todos que são homens, é de um tipo. Serviços gerais, todos que são gays, né? Serviços gerais, todos que têm acima de 60 anos, todos que têm abaixo de 60 anos. Ele faz um panorama bem detalhado, né?
bem criterioso para que Uhum. depois ele possa criar os targets de comunicação de uma maneira muito coerente e identificar lá no montante, por isso que a gente tem cadeiras de pesquisa com avaliação quantitativa e qualitativa, para poder identificar essas opiniões que o funcionário tem da empresa, por exemplo. Sim. O público misto. O que é Uhum. um público misto? Ele é o familiar do teu funcionário, que Olha pode aí. ficar doente e o teu funcionário não ir. Como é que tu cria formas de tornar o teu funcionário seguro na organização, porque ele é um risco para a tua produção? Muitas das coisas que a gente sabe que acontecem no mercado bizarras é causado por funcionário. Por exemplo, encontrei uma barata dentro da minha latinha de refrigerante. Não necessariamente foi erro lá na produção. Ele ficou muito indignado porque um dia ele faltou e foi descontado porque ele teve que levar a filha ao médico e ele é o teu principal agente sabotador. Uhum. E tu ter o RP, ele auxilia fundamentalmente a organização a ter um olhar horizontal e não verticalizado. Então, quando ele entra na organização, ele vai identificar esse perfil. Bom, aqui é ascendente, aqui é descendente, aqui é nivelado. Como é que eu faço para que essa empresa entenda o quão importante é o conceito de colaborador e não de funcionário? Como é que eu faço o dia da festa da família na empresa? Porque é legal eu trabalhar esse público misto, porque ele Uhum. que faz a propaganda, porque ele quer que o meu negócio dê certo para o marido, para a esposa, ter o salário em dia. E o RP ele vai dando essa ligadinha no ouvido do dono da empresa. Ó, é legal tu tratar bem a esposa do teu funcionário, porque é ela que vai dizer não falta no trabalho. É ela Sim. que vai dizer não falta lá, entendeu? É ela que vai te dar a base. O RP, ele tem esse olhar que é o anjinho do bem e o anjinho do mal no ombro do empresário, conforme for favorável para ele. Porque a gente é tipo advogado do diabo nesse caso. E por isso que a questão ética moral dentro da atividade de relações públicas, lá no conselho está escrito, é uma coisa meio bem de advogado mesmo, entendeu? Tu defende o bandido. Tu defende o bandido porque tu tá trabalhando para ele, tu tem que orientar ele com ética profissional e não com uma ética moral, muitas vezes. Tem uma linha Na, tênue aí. na É maioria que das trabalhar para vezes. uma indústria de bombas, por exemplo. Uhum. E na maioria das vezes a gente trabalha no sentido de reduzir os danos, né? Tu vai saber que os Exatamente. danos vai ter um dano, vai ter um prejuízo, mas de que forma esse prejuízo pode ser menorizado ou, enfim, pode ser reduzido, né? Então isso também é Isso. uma questão importante da gente perceber, de como o profissional pode dar alguns conselhos, né? Vai dar algumas orientações, algumas instruções. E já para a gente seguir um pouquinho mais adiante, Pri, tem o público externo, que talvez seja o público que a gente mais trabalhe, né? Que o profissional de relações públicas mais trabalhe, né? Em determinados momentos. Como que é essa parte de comunicação com o público externo? É o RP que faz ou ele vai fazer o meio de campo com os outros profissionais de comunicação? No que tange a parte de comunicação corporativa, o Relações Públicas, baseado no interesse da organização, ele vai identificar quais são os públicos que ela quer atingir e que ela não atingiu ainda, ou que ela já atinge e não se deu conta e insiste em ir por um outro caminho. Mas no que tange a tornar isso concreto de maneira gráfica e cinematográfica, com peças de vídeo, áudio, sonoras, Uhum. vai ser o publicitário, porque ele tem, dentro da faculdade dele, as ferramentas para poder criar isso. Né? E depois eu vou falar um pouquinho mais da minha história pessoal, porque Uhum. eu comecei por essa área e depois é que Deus me deu as relações públicas. Mas assim, o que eu tenho para dizer? O RP, quando ele vai traçar campanhas, ele vai sempre ser muito mais institucional do que do produto em si. Digamos, a gente conhece, vamos falar aqui, tem que fazer uma propaganda, tá, Thiago? Um Sim, claro. refrigerante famoso aí. Um refrigerante famoso aí.
Ele Tá. trabalha relações públicas, porque ele te vende felicidade. Abra Uhum. felicidade, tome felicidade. Isso é propaganda. E aí eu vou comprar qualquer coisa dessa marca. Toda vez que eu ver aquele nomezinho lá, numa calça jeans, num Um tênis. Por que eu vou chinelo. fazer calça jeans e tênis se o meu produto é refrigerante? Porque eu criei uma marca conceito, eu fiz um trabalho de relações públicas, que é Uhum. diferente de publicidade. Publicidade quer vender o quê? Quer vender o refri, né? E ela vai vender esse refri à medida que ela usar estratégias de relações públicas, porque existe a atividade de RP e o profissional de RP, que são coisas complementares, mas diferentes, porque um publicitário pode usar a ferramenta de relações públicas pelo nome acadêmico conceitual que ela está dentro das ferramentas de marketing, né? Mas ele não necessariamente precisa ser formado na área, mas ele vai estar executando funções da atividade por conta de ser mais voltado para campanhas, para publicidade. Então, quando tu atinge público externo e tu convida um RP para fazer parte disso, ele vai sempre trabalhar essa marca institucional, com Uhum. conceitos, com valores. Então, às vezes, o produto pode ser uma porcaria, mas ele está tão embasado num conceito de qualidade, de que se eu coloco aquela roupa, e mesmo que agora ela seja da China e não tenha mais aquela costura tão boa, porque eu fidelizei esse cliente Uhum. com essa ideia filosófica, né? É praticamente uma religião. É praticamente uma religião. Por isso que a Igreja Católica é tão eficiente e a propaganda vem desse propagar e vem lá do Papa, tem toda uma historinha aí por trás. E quem Uhum. entrar depois no Google mesmo pode aprofundar um pouquinho mais sobre propaganda. Isso. A Sabrina está comentando ali que a marca se tornou um estilo de vida. E realmente, às vezes, a Sim. gente consegue vincular essa marca, né, a um estilo de vida, a uma filosofia de vida. E para quem está assistindo, quiser comentar, quiser fazer alguma pergunta, vai ali na caixinha aqui embaixo, faz que depois a gente Isso. vai ter um tempinho para a gente conversar também com algumas ideias que vocês tenham aí. Eu queria que tu falasse um pouquinho agora, Pri, da questão de ferramentas, né? Você falou ali, a gente usa algumas ferramentas. Quais são as ferramentas que a gente pode usar, o profissional de relações públicas pode utilizar para fazer o seu trabalho, né? É um jornal mural, é intranet, como você falou. Quais são as outras ferramentas? Sempre inicia de uma ferramenta de uso pessoal que não necessariamente ela é o veículo de comunicação em si, vai ser a pesquisa, um instrumento de pesquisa, o diagnóstico, ele vai traçar um perfil dessa organização, tem vários autores da área de comunicação, em especial a professora Margarida Conchi, que vai auxiliar a fazer esse levantamento da organização, que é a ferramenta do planejamento estratégico. Tem profissional da área de comunicação que só trabalha com planejamento, então ele vai fazer diagnóstico e vai criar um plano de comunicação para aquela organização executar, com um planinho de ação e uma série de desdobramentos dessa ferramenta planejamento estratégico, que não envolve parte gráfica, não envolve. Mas lá dentro do planejamento estratégico, ele vai criar as estratégias. E aí sim vão estar as ferramentas, evento, vai estar a questão da comunicação interna, como é que vai ser trabalhada, que daí vai ter um jornal mural. Vamos fazer um bottom para todo mundo? O crachá, vamos fazer um crachazinho bonitinho. Lá na Uhum. Pequena Casa da Criança, por exemplo, primeiro dia de trabalho já vinha na intranet, hoje seu colega novo é fulano. Fotinho do fulano no e-mail de todo mundo, né? Ele sorrindo. E depois se fazia um encontro, violãozinho, né? Oi, Uhum. fulano, como vai? Se abraçava, acolhendo uma ferramenta de comunicação interna com um Sim. evento interno, né? Uma vez por mês, aniversariante do mês. Né? RP Isso. estagiário começou na empresa nova, a primeira coisa que ele faz é adotar um muralzinho, isso não tem, e fazer a listinha de aniversário de todo mundo. Né? Essas pequenas gentilezas no ambiente de trabalho, porque o público principal que o RP sempre vai chamar a atenção é o interno. Ele é muito mais importante do que o externo, porque ele garante que o externo volte.
Ele é o único Uhum. que pode te dar essa garantia dentro da organização. Então, o mural, a intranet, o e-mail, a festinha de aniversário, as datas comemorativas todas. A RP não trabalha sem ter calendário de eventos, tá? Então, o dia da secretária, florzinha para a secretária. O dia do contador, o dia sempre ligadinho nessas datas, sempre Faz com uma e-mails. análise dos profissionais que vocês têm na empresa, né? Faz uma análise. Ah, tem jornalista, tem, como você falou, tem o contador, tem psicólogo. Então, vai fazendo o planejamento, como você falou, né? E vai mapear, então, todas essas profissões que tem dentro para poder Isso. dar um chamego, dar Tanto um dentro agrado, né? quanto fora. Isso, quanto dentro quanto fora. Porque tu tem aquele profissional que é terceirizado, o profissional que está dentro contigo. E tu também tem os clientes, né, Thiago? E aí tu vai mapear naqueles clientes, tu vai saber. Bah, tu percebeu que dentro da tua clientela tu tem muita, mas muito professor de educação física. Viajando aqui, Uhum. tá? Porque tu vende roupa para corrida. Tu vai ter que fazer o dia do professor de educação física, usando a tua malha, Uhum. falando desse profissional e dando parabéns para aquela categoria. O sentimento de pertencimento, né? Eu estou Exatamente. pertencendo a essa empresa, eu estou trabalhando nessa organização, eu estou me sentindo fazendo parte disso tudo, né? Gratidão, Senira, que Minha bom. mãe, olha que Também. querida. Olha Ela que não sabe. legal. Que legal. Beijo, mãe. Gratidão. Vi aqui. Olha que moça simpática. Gratidão. É que a RP tem isso também, viu, Thiago? Vou dizer uma Isso, coisa. A RP não tem que ser características. simpática, não. A RP não Uhum. tem que ser simpática. Ai, tu aí tão simpática, tu é relações públicas, tu fala com o público, né? Não necessariamente. Tu pode ser aquela criatura lá de trás, do fundo, que não é assim, meio pouco simpática, né? Que bom que eu tenho a minha simpatia, mas Tem que não saber é uma fazer, né? característica fundamental. Ah, eu sou tímido, então eu não vou poder ser RP. Esquece isso. Porque tu tem outras coisas dentro da área, tem um leque de atividades que pode ser tímido e, olha só, eu sou baixinha, tá? Bem baixinha. Me formei, primeiras. Eu tenho 1,50 m. Povo, eu tenho 1,50 m, tá? Agora eu tô loira, antes eu era morena, eu tinha um colega na faculdade que ele disse assim: Pri, tu tá loira, tu começou a cadeira de RP1, porque na faculdade que eu me formei, existia, era bacharel em comunicação, então as três habilitações ficavam juntas, né? Eu era muito CDF, e o povo gostava de dizer que eu era jornalista, e eu. Só, e aí eu fiquei loira na faculdade e esse colega começou a mexer comigo. Já começou RP1, né? Porque tinha muita RP loira. Então, a RP baixinha rola um preconceito aí com a RP baixinha, porque quando tu começa as primeiras vagas de RP, tem que ir para frente do evento. E aí, a baixinha não dá para ir no evento, né? A baixinha não tem um silicone, um cabelão e tá. E isso cria uma ideia equivocada da Uhum. profissão, porque tem cerimonialistas maravilhosas, mulheres belíssimas, que não necessariamente têm formação acadêmica, que fizeram cursos, ou que a vida lhes ensinou a serem bem simpáticas e adequadas à função de secretariar, de recepcionar um evento, Uhum. mas isso não é relações públicas. Vamos falar então dessas habilidades, Pri. Quais são as habilidades ou os conhecimentos que um profissional de relações públicas tem que ter ou que pode adquirir ao longo do tempo para se dar bem na profissão, para seguir bem essa profissão? E aí eu acho que tu já pode emendar com outras questões sobre organização de evento. Por que o RP organiza evento? Ele organiza evento? Como que o RP pode se encaixar? Quando ele fez esse planejamento, ele fez um completão, porque ele é um gestor da comunicação organizacional política. Política porque envolve micropolítica, que são as relações de poder dentro da organização. Então, ele vai, nesse planejamento que é completão, repito a palavra, ele vai falar das ações de publicidade e propaganda e auxiliar a equipe a brifar bem com a agência ou com a comunicação interna da organização essa campanha. E ele vai perceber que o evento é uma ferramenta também onde ele vai pontuar como o evento
Agora, em função da quarentena, não. As redes sociais têm nos trazido isso e os eventos virtuais são esse desdobre. Mas o evento, ele é a ferramenta olho no olho, né? Tu pode vender Uhum, ali na hora. Então, ele é muito eficiente. Então, ela se distancia de uma ideia também equivocada no popular de que RP faz casamento, entendeu? Esquece uhum. isso, esquece isso. Cerimonialista faz casamento. Tem curso de cerimonialista, elas são maravilhosas. Evento para relações públicas é marketing. Evento para relações públicas é oportunidade de tete a tete com o cliente. E aí ele vai Networking, né? orquestrar aquele evento com uma série de ferramentas complementares, porque campanha é o todo. É a publicidade fazendo a sua parte e vem o evento e arremata aquela ação, amarra aquele cliente. Tu vai convidar, não é qualquer pessoa para o teu evento, tu vai convidar as pessoas certas para o teu evento. Né? E tu vai criar um cerimonial para esse evento. O RP pode se especializar nessa subdivisão, tá? Só de eventos, e um evento conduzido por um RP, ele é bem complexo nesse sentido. Tem uma série de ferramentas que auxiliam esse profissional, como checklist, planejamento, plano de ação, enfim. Evento, eu, Priscila, faço alguns, porque a minha função no meu ambiente de trabalho me exige, mas não é a minha paixão. Eu gosto de planejamento estratégico, onde eu Uhum. vou citar lá a importância do evento e vou dizer, ó, vem aqui cerimonialista e me ajuda, vamos fazer junto? E aí rola a parceria. Sim. Outras coisas, assim, o que que o profissional precisa ter? Você disse, pode ser tímido, né? Mas tem que ser o quê? Tem que ser organizado, tem que saber trabalhar com outras pessoas. Pode ser extremamente tímido, mas tem que ter essa relação com o colega, né? Tem que ter É, uma boa a relação com o relação é colega de muito trabalho. importante. À medida que ele for estudando e aprofundando a comunicação, o estudo das relações públicas, da atividade, ele vai perceber que ele mesmo precisa se relacionar bem. Então, acaba que o curso, ele traz muito de uma relações públicas pessoal, porque ele te organiza, ele faz tu perceber que tu precisa muito do outro. E isso é lindo, é lindo. Eu vejo na atividade de relações públicas uma grande oportunidade de crescimento pessoal, porque no momento que tu passa a ver o indivíduo, não como o teu chefe, mas como um ser humano e o fato de tu usar muita psicologia na área de relações públicas e da estratégia, mesmo que tu tenha um interesse por trás, faz com que tu olhe para o outro como uma pessoa. Então, a gente jamais, em relações públicas, a gente pensa em massa. A gente sempre pensa em comunicação dirigida. Por isso que também auxilia essas pessoas que têm mais dificuldade de se relacionar, a se relacionarem melhor e a se entenderem também, porque dentro do curso tem cadeiras de psicologia aonde tu vai trabalhar esse olhar mais humano. Uhum. RP, relações públicas, quando tu botou a palavra público ali, tu tá falando de pessoas. E cada pessoa tem as suas características. O RP, como eu te disse, é aquele pente fino. Eu estava lá nos serviços gerais, no início da nossa conversa, falando dos serviços gerais mulheres, e aí eu vou chegar na Dona Maria. E aí eu vou dar bom dia, Dona Maria. E eu vou mandar um negocinho, um cartãozinho para Dona Maria, com uma coisa que eu sei que ela gosta. Eu não é boiada, não é massa. Não é a massa da publicidade. Ela Uhum. vai lá na Maria. Oi, Maria, bom dia. Oi, cliente José. Oi, cliente João. Então, é sempre no humano. Eu preciso tocar aquela pessoa. De que maneira eu vou fazer isso? Claro, eu vou encontrar meios de deixar isso um pouco mais abrangente, mas eu sempre vou tentar trabalhar de uma forma que pareça individual. Uhum. Legal. Então, ele tem que ter esse olhar humano é a principal. E isso, claro, aos poucos vai organizar esse profissional. Mas ele tem que ser muito humanista, muito fraterno, muito acolhedor nesse sentido. Isso aí. E integrar bem todas as outras áreas da comunicação, né? Como a gente viu já Exatamente. na nossa conversa, a gente já conseguiu entender que o RP vai fazer um trabalho em conjunto com o jornalista e em conjunto com o publicitário.
né? Então, para que as coisas funcionem bem, precisa dessa engrenagem bem funcionando cada um na sua função, cada um fazendo de forma colaborativa, Exatamente, né? Então, assim, exatamente. o que eu queria ouvir de ti agora? Um pouco da tua trajetória, que a gente pode contar um pouco sobre como que tudo começou, né? Como que tudo começou na tua vida, né? Nessa história de, quando que tu viu que tu queria ser RP? Foi na faculdade, foi depois da faculdade? Como que aconteceu tudo isso? Deixa eu ver, acho que ela caiu. Tá aí? Não, tô Voltou? aqui, tô aqui. Eu Voltou. botei um filtro agora, eu botei um filtro com uns Olha só. coraçãozinhos. Então, Pri, eu queria saber como é que foi a tua trajetória, como é que foi a tua história e se Uhum. quiser contar onde tu passou, os lugares que tu tá trabalhando agora, quais são os projetos que tu tá tocando agora? Conta pra nós. Então, eu comecei querendo ser artista plástica. Olha, E aí eu tinha que passar na URGS, eu tinha que dar um jeito de entrar na URGS. E aí, então, tô recusando aqui uma chamada. Eu tinha que passar no teste específico da URGS. E eu fiquei, meu Deus, será que meu desenho é muito bom? Será que meu desenho é muito ruim? Como é que eu faço para passar na URGS? E comecei a pesquisar isso em 1999, logo faz ali. tempo? E aí, em 99, eu comecei um curso na Escola Nacional do Desenho. Liguei para lá, mas a maioria das aulas na Escola Nacional do Desenho era para gente que fazia quadrinhos, HQs. E aí era aquele monte de guri e o professor disse assim, bom, eu sou professor formado em artes, eu posso te auxiliar, Priscila, sem nenhum problema. Só que o curso que eu tenho aqui, mais adequado para te capacitar para a URGS, é desenho publicitário, que é uma coisa antiga aqui da Escola Nacional do Desenho. A Escola Nacional do Desenho não existe mais aqui em Porto Alegre, mas pode te auxiliar. E lá me fui com a minha pranchetinha todo dia fazer o curso de desenho publicitário, porque antigamente os publicitários não tinham as ferramentas de software, etc. Tinha que fazer tudo traçado na mão, né? Então eu comecei por ali o meu interesse. Não passei na URGS, eu zerei física. Estudei em escola estadual, né? Às vezes não tinha professor, etc. Não consegui entrar. E mais uma amiga disse assim, Priscila, não vão ficar fora. Existe um curso chamado pós-médio de publicidade e propaganda. Ai, é a tua cara, Pri, tu é muito publicitária. Faz publicidade com a tua cara. Daí eu, será? Me inscrevi na escola estadual Irmão Pedro, que segue tendo esse curso, que é um curso Uhum. muito bom. Para quem não acha que não sabe ainda o que quer, vai lá no Irmão Pedro, se inscreve, é por sorteio. Deus quis botar isso no meu caminho, fui sorteada. Não passei no vestibular, mas fui sorteada, que é uma coisa assim, digamos, um pouco mais improvável do que passar no vestibular, é um sorteio, né? Pela probabilidade. Fui sorteada. Comecei o curso. E aí, uma professora de arquitetura da aula de desenho desse curso dizia todos os dias: vai para a graduação, que tu tem cara de graduação. E eu, professora, eu não posso pagar, a faculdade é muito cara. E eu acho que eu não vou passar na URGS. Tenta de novo. Naquele tempo, a título de curiosidade, tu tinha duas opções. Tu podia se inscrever. Primeira opção, artes plásticas, e a segunda opção eu olhei, botei lá, relações públicas. Não passei, tia. Não estava no meu destino passar no vestibular. E aí eu fiquei sabendo de uma bolsa na PUC, que dá para se inscrever, tá. Lá me fui para a PUC. Me inscrevi para publicidade noturno. Disse, vou para publicidade. Porque essa professora todos os dias dizia, sai aqui do técnico, tu é muito boa, tu tem que ir para graduação. E eu, publicidade, né, cara? Fui, porque me apaixonei pelas aulas de História da Comunicação, né? Nesse curso de publicidade com a professora Candinha, maravilhosa. Candinha, onde você está? E aí, a Candinha também era uma, dizia toda hora, Pri. Fiz o vestibular noturno. Não passei, Tiago, eu não passei. Eu disse, meu Deus do céu, eu não vou conseguir entrar na faculdade porque não passo, né? Não tinha mesmo conhecimento de matemática, álgebra, blá, blá, blá. Não tinha. E aí uma prima minha folheando a Zero Hora, jornal, viu assim, remanejo. Pri, como é que ficou a tua classificação? Deu,
sei lá, Thaís, como é que ficou a minha classificação? Te informa e entra no remanejo. Aí liguei para a PUC, me inscrevi no remanejo, só que só tinha vaga para RP. E aí a mulher da secretaria disse assim, ó, depois que tu ingressar, tu pode trocar, porque o currículo é comum. 1 ano e meio, todas as cadeiras são iguais e tu pode tentar ir para publicidade. E eu, beleza, vou entrar. Entrei no curso e enlouqueci com jornalismo. Enlouqueci com jornalismo. Porque eu sempre fui muito engajada, eu fui presidente de Grêmio Estudantil, eu era sempre, né, na luta. E uma professora minha, a professora Leia Jacobson, ela dizia assim, Pri, tu tem cara de RP, não muda para jornalismo. Eu queria publicidade, entrei no curso, me apaixonei por jornalismo, e essa professora dizia, não muda, não muda, não muda. E um dia ela me deu um livro de presente, que se chamava Relações Públicas e Micropolítica, do professor Roberto Porto Simões. E eu li e fez assim, ó, é isso que eu sou. Eu sou Relações Públicas. E não troquei de curso, amo de paixão. Fiz a minha monografia sobre responsabilidade social dos partidos políticos, porque eu sempre militei muito. E depois acabei descobrindo que o partido político não era o único meio de lutar pelas causas sociais e pelas políticas públicas. E Exato. entrei com sangue na veia de política sim, mas política que não precisa ser partidária, política que pode ser da causa social. E hoje eu atuo em algumas instituições filantrópicas. O Educandário São João Batista é uma delas, que eu trabalho Uhum. desde 2009. Né? Mas antes de entrar lá, eu fiquei 4 anos trabalhando com agências de publicidade. Eu fui atendimento, eu fui mídia, eu fui produção, e vassoura na mão, e serve cafezinho, fiz tudo isso. E aí depois entrei no Educandário, que já fazem 11 anos, e agora eu também presto serviços para a Majuna Proteção Animal, que é na causa dos animais, e trabalhei durante alguns anos, 4 anos, e sigo como voluntária para o Instituto da Mama do Rio Grande do Sul. E me Legal. especializei nessa área de terceiro setor, que não é privado e não é público, é o setor Uhum. do meio, é o setor da sociedade civil, é o setor do engajamento social, e o profissional de relações públicas ele está apto a trabalhar em qualquer organização e sempre com esse olhar de mapear públicos e se relacionar com públicos em diferentes esferas e Uhum. ferramentas, sempre É mais utilizando difícil, Priscila? sabiamente os seus colegas da área da comunicação. É mais difícil trabalhar no terceiro setor? O que que tu acha, assim? O terceiro setor, por ser essa parte de que não tem o vínculo, a questão do privado, não tem a questão do público, é o meio, ele se torna mais difícil de trabalhar? Olha, Tiago, é uma cachaça e eu trabalho por amor e eu sempre digo, eu não vou ficar rica disso. Eu não estou trabalhando para ficar rica, mas eu estou trabalhando e me enriquecendo diariamente. Trabalhar em comunicação sem verba, Tiago, é bem difícil. E no terceiro setor, tu esbarra no dinheiro. Porque quando um cliente te contrata, Mais ele do que diz, eu nunca, tenho né? tanto para trabalhar. E aí tu faz um planejamento. Bom, dá para fazer um Uhum. banner, dá para anunciar no jornal. No caso do terceiro setor, ele vai te dizer assim, ó, eu não tenho nada, Faz não o que for tenho, tu vai possível. ter que conseguir de doação. E aí tu vai atrás e aquilo ali vai te envolvendo. E como tem uma causa maior, vai te envolvendo mais e é completamente apaixonante terceiro setor. Claro que existem algumas organizações do terceiro setor que têm sim grana, tem grana, mas ainda assim tem que ser usado com uma responsabilidade muito grande, porque estar inserido numa causa social nos torna muito mais responsáveis do ponto de vista ético e moral. Essa é a minha opinião como profissional. Uhum. Então, quando eu recebo, por exemplo, uma doação de R$ 1.000 para um banner do Educandário, mas eu sei que na cozinha não tem leite, eu vou ligar para o meu doador e vou dizer:
Eu não vou produzir o teu banner, eu não vou botar o teu logo, tá, querido? Porque a gente tá sem leite, a gente tá sem algumas coisas importantes aqui. E aí eu vou utilizar a principal ferramenta que o RP tem que ter sempre na sua cabeça, que é a mídia espontânea, que por meio dos nossos colegas jornalistas nos ajudam a levar a público de maneira séria e fidedigna as necessidades da nossa organização. Então, consegue lá um espacinho num veículo de comunicação e faz um apelo, né? Orienta a tua organização a criar as campanhas com as suas principais necessidades e juntos vamos angariar o que está faltando. E quando vier o recurso, vamos usá-lo com sabedoria. O profissional de relações públicas, ele tem um papel muito mais de aconselhamento institucional, no que tange a visibilidade dessa organização e a imagem que ela quer passar. Então, quanto mais transparência ela tem com aquele público, muito melhor. Então, quando eu consigo um patrocínio para um evento, mas a minha necessidade é muito maior em algo interno da instituição, com transparência, eu vou consultar o meu doador, né, o meu patrocinador, para que eu possa gerir melhor esse recurso. Né? Respeitando, claro, as atividades do evento e buscando parceiros que me complementem, porque assim eu também vou fidelizando esses parceiros. No caso de uma causa social, a gente tem que ter esse cuidado, é um cuidado que eu procuro sempre ter, de respeito com os nossos parceiros em relação à questão social em si, né? Porque é grande responsabilidade. A gente vive um momento, agora mais do que nunca, muito delicado, porque não é prioridade doação, está todo mundo com uma situação financeira muito complexa e de que maneira a gente consegue sensibilizar as pessoas para que elas entendam que terceiro setor é prestação de serviço. Né? E, enfim, assessoria de imprensa é a principal ferramenta que ajuda o RP, no caso do terceiro setor e também do setor privado, que é se relacionar bem com os jornalistas. E tu pode casar, viu? Assessoria de imprensa com um evento. Vamos convidar só os jornalistas para aquele evento? Vamos fazer um lançamento do produto com um press kit, um modelinho do produto, com um pendrive do que vai rolar naquele dia, um filmezinho, um card personalizado nas redes sociais dizendo que aquele jornalista ou aquela personalidade pública, um cantor, uma atriz. Então, o profissional de relações públicas, ele olha para as pessoas e vê de que maneira ele pode se relacionar com ela, vendendo o institucional da sua empresa. Né? Daquilo que precisa, né? Pri, nós temos 10 minutinhos aí para a gente fechar esse nosso papo, que tá muito legal, tô gostando. Quero dar um oi geral para todo mundo que entrou aí, que deu um tchauzinho, e que participou, enfim. Mas eu acho que a gente pode fechar falando um pouquinho de como que é importante, assim, mais do que qualquer outra coisa, a gente conseguir conciliar a parte profissional, né, da parte pessoal, né? Como que tu concilia isso? Tu é relações públicas todo o tempo? Como que tu te enxerga hoje, assim? Tu tem essa visão? Consegue separar ou não tem como separar mais? Tá ali. Agora voltou. Eu botei fone. Tá. Tá, olha Então, só. Eu não consigo separar, Thiago. Eu trabalho o tempo todo. Trabalho. E quando tu trabalha em terceiro setor é mais difícil separar, viu, Thiago? Talvez se eu fosse no lugar e batesse meu cartãozinho, tava beleza, mas eu não bato cartão, Thiago. Isso é uma dificuldade para mim. Eu, Priscila, tenho muita dificuldade de deixar de ser RP. Mas a profissão me trouxe muitos ganhos, muitos benefícios no âmbito pessoal. Eu me tornei uma palestrante em função do que eu aprendi na universidade. Eu uso isso em meu favor, na minha vida pessoal, porque tenho uma religiosidade onde eu tenho de fazer palestras. Eu abri um negócio pessoal meu em parceria com a querida Júlia Lamas. A gente faz meditação. E claro que sendo RP eu posso
usar o meu conhecimento profissional para impulsionar as minhas ideias, os meus projetos pessoais. Fala mais desse projeto aí, Pri. Eu acho que é legal a gente dar voz e vez para esse projeto. Eu gosto muito. Eu tenho tentado divulgar e tenho tentado praticar um pouco mais a meditação, a respiração, porque hoje em dia a gente está muito corrido, né? Ainda mais em função dessa situação toda que nós estamos vivendo, essa pandemia, a gente não sabe o que fazer, a gente fica aflito, ansioso. Como que a meditação pode nos ajudar nisso tudo, neste momento aí tão difícil, né? Olha só, a meditação é maravilhosa. Meditar, né, é refletir. E se a gente for ver no âmbito profissional mesmo de relações públicas, os grandes gurus do marketing, da comunicação, os empresários, só jogar lá no Google, vai aparecer em algum momento que eles meditam. E que o sucesso está na prática meditativa porque é uma pausa dessa rotina, né? Tu poder elevar teu pensamento, se distanciar. Quem trabalha com criação sabe, tu sabe disso, Thiago, mesmo tu é um profissional assim como eu, multifuncional, né? Aquela coisa, a gente, na faculdade de comunicação, a gente brinca que o RP é o bombril, mas na verdade hoje em dia todo mundo tem que ser bombril, né? Então tem que ser bombril, tu não pode dizer não pro trabalho, pra oportunidade. Tu não precisa saber fazer tudo muito bem, mas o meu pai de criação, ele sempre diz, né, que para saber mandar, tu tem que saber fazer. Tem que saber fazer, né? Então, essa minha trajetóriazinha ali de ter aprendido um pouquinho de publicidade, um pouquinho do jornalismo, me torna uma profissional que sabe dizer o que eu quero, o que eu espero de um layout. Eu acabo layoutando a grande maioria das peças do Educandário. E quando tu trabalha com criação, tem uma hora que tu diz assim, meu Deus, eu não aguento mais estar aqui na frente desse computador. Sai! Tu não tá conseguindo escrever? Tu não tá mais conseguindo criar? Tu tá cansado? Sai! Caminha. Agora não dá para caminhar, tá presinho dentro de casa, quarentena, hashtag fica em casa? Medita. A meditação, ela te dá essa oportunidade de distanciamento daquela dificuldade passageira momentânea que o estresse da atividade repetitiva nos causa. Porque quando tu trabalha em comunicação, tu tem que ter uma criatividade a mil, só que ninguém é um baú de criatividade. E para que você possa criar, tu tem que dar uma respirada. E a meditação, então, te auxilia. Outra coisa, já é apontado por estudo que, assim como o trânsito deixa as pessoas muito estressadas, nada estressa mais do que uma internet lenta. Internet lenta, ela simplesmente te tira do sério. Como é que tu faz para voltar, para te harmonizar? Começou aquela coisinha a rodar e o upload e o download não funcionar, aquilo vai te dar um negócio por dentro. Vai te dar um negócio por dentro. E aí o Corel, o Adobe Illustrator, o Photoshop começou a travar e dar erro. Vai te dar um negócio por dentro. Medita. Medita. A meditação, ela faz assim, tá aqui, tá dando um negocinho. Vou tomar um cafezinho, vou sair daqui, vou meditar um pouquinho. Tá na minha hora de meditar, né? No caso do Tô de Boa Meditando, que tem Instagram, a gente convida as pessoas para meditar conosco às 8 horas da manhã e às 17 horas. Então vai lá, confere, segue por favor a nossa página e fica 24 horas na live, tu escolhe o melhor momento para você. Então as novas tecnologias, elas nos estressam demais. Profissionais multimídias, né, do teu curso multimídia, ele já diz, a criatura vai ter que ficar ligada nas redes. E não tem coisa que nos estresse mais do que tu ter que ver muita imagem, trabalhar muito com edição, com editoração. E aí tu fica pé da vida. E como é que tu faz pra voltar? Respirando, né? Respira, inspira, calma, sabe? Ó, é simples, ó. Só esse movimento aqui, tu já não quebra o computador, porque às vezes dá vontade. Ninguém Exatamente. Espera, às vezes dá vontade. E que eu digo assim, às vezes, ó, não tem solução, solucionado está, né? Não tem solução, não tem mais o que possa fazer. Tá parado, a gente tá em quarentena, o que a gente vai fazer? Vai se desesperar? Vai ser pior se a gente se desesperar. Pri, quero já te agradecer. A gente tem 3 minutinhos antes de fechar essa live.
muito obrigado pela participação. Já tem várias pessoas dizendo que adoraram as dicas, adoraram a conversa, que podemos fazer outra live falando dos benefícios da meditação para a área criativa. Acho bem legal, já agradecer a minha assistente de produção, a Sabrina, que está sempre dando dicas e participando muito das ideias. Então, quando eu tive essa ideia, gente, eu vi a Sabrina só de relance num corredorzinho do Educandário. A gente tem que marcar um tete-a-tete. Como assim vocês moram na Zona Sul e a gente não marcou um tete-a-tete? Já fez 2 anos que a gente está aí. Mas, enfim, Pri, muito obrigado. A gente teria muito mais para falar. Não falamos do Grêmio, que é a tua paixão. Não falamos das tuas meninas, né? Mas então, outra hora a gente fala bastante sobre outras coisas, né? Queria que tu desse um recadinho pro pessoal, especialmente pro pessoal que faz o curso, ou que fez o curso, que tá nessa idade de pensar assim, meu Deus, o que eu faço da minha vida? Né? Eu vou para publicidade, eu vou para jornalismo, eu vou para relações públicas, o que eu faço da minha vida? Ou não, vou fazer educação física, como tu deu um exemplo. 1 minutinho aí para te dar um tchauzinho e dar uma dica para a galera. Bom, tá em dúvida? A minha dica é, faz meditação. Tá em dúvida? Bora meditar! Vamos meditar? Vamos descobrir o que se gosta? Meditando. Meditando porque é a reflexão que faz a gente descobrir o autoconhecimento, que é o autocuidado, ver o que se gosta. Multimídia, esse nome é maravilhoso, é fantástico, porque durante muito tempo se separou isso. E a verdade é que o mercado hoje exige cada vez mais um profissional multifuncional. Não dá mais só para ser especialista. É necessário ter um quê de generalista, mas um generalista que tem sim as suas especialidades, mas que não teme diversificar. Não tenha medo de se aventurar. Seja criativo. O tempo agora é de criatividade. Porque a gente não achava que ia estar dentro de casa agora. E só com criatividade, bom humor, e aí vem a meditação para dar aquele empurrãozinho, é que a gente vai conseguir descobrir o que quer fazer. Né? Tem uma música do Renato Russo que eu adoro que diz assim, acho que não sei quem sou, só sei do que não gosto. Ele diz um pedacinho assim. E as pessoas estão um pouco assim, né? Ah, não quero. Ah, não quero. Mas e aí? O que você quer? Então descubra, queira verdadeiramente. Vocês viram, eu não queria ser relações públicas. Eu queria ser publicitária, artista plástica, e pá, fiquei na RP. Né? Mas eu sou uma metida, vou dizer pra vocês. Sou uma metida mesmo. Do caramba, porque eu tô lá na sala da fisioterapia dando umas dicas do que como é que tem que fazer, um não sei o que. Eu sou bem metida. Mas é uma metida que quer participar, porque o bacana do RP é isso, é tu querer olhar como é que o outro faz para te entender um pouquinho do outro. E entendendo um pouquinho do outro, poder criar as estratégias para aquela organização ser mais eficiente no que faz. Isso aí. Pri, e gostamos de falar, né? Falamos aí 1 hora. Meu Deus, eu também gosto muito de falar. Foi muito legal partilhar esses momentos contigo. A live vai ficar salva depois para o pessoal ficar vendo, para a pessoa que não conseguiu acompanhar nesse horário. Te agradecer mais uma vez. E aí, quem sabe a gente pode combinar um outro horário, uma outra conversa diferente ou abordar melhor esses assuntos. Para terça-feira, na próxima terça-feira, a gente tem a Thaís Dávila, que vai falar sobre assessoria de imprensa, né? Repórter, o que é ser repórter. Então, a gente vai falar com a jornalista. Então, tem vários outros assuntos aí para a gente tratar. Muito obrigado a todo mundo que participou. Muito obrigado, Pri. Um beijão e a gente vai se falando. Até uma próxima. Valeu, gente. Até. Gratidão.